Vamos cumprimentar todos vocês com a graça de Jesus. Desejo que a felicidade de Jesus possa entrar na sua mente e no seu espírito e você gravar essas palavras anunciadas que Deus anunciou, porque o Evangelho é testemunha entre Jesus e as nações. O Evangelho ele tem que ser pregado e repregado, porque a maior parte da humanidade lê a Bíblia e põe ela dentro do guarda-roupa e tira ela do coração e tem vergonha até de falar na palavra de Deus onde ele vai, compreendeu? O maior número de gente está desta maneira, compreendeu? Então não é desse jeito, meu amado. Jesus falou que quem se vergonhar das palavras dele e do Evangelho, ele também envergonhará em frente ao Pai dele que está nos céus, quando ele vier naquela grande glória para fazer a separação das 12 tribos de Israel. Então nós precisamos de abrir a nossa boca e falar na justiça, porque muitas pessoas não aceitam, mas muitos aceitam quando ele vê aquela palavra da justiça, e muitos estão iludidos pelos falsos profetas, que está em riba da lei e escondendo a palavra de Deus para ganhar soma de dinheiro, compreendeu? Por causa da soma de dinheiro que entra na igreja, estão sentando em riba e tem pregador aí que cobra até 40 mil para poder pregar na igreja, você compreendeu? E então os cantores vai numa cidade, nem os hotéis da cidade não serve para ele dormir, tem que dormir nas outras capital maior, de tanto orgulho que tem e falando que é de Deus. Não, pode ser outro Deus, que de Jesus não, porque a ovelha de Jesus é simples. A ovelha que Jesus vai fazer a separação dela e dar ela uma veste branca, ela é simples. Porque Jesus veio e se humilhou. Será que Jesus vai salvar um povo de granduria, um povo orgulhoso, um povo que faz distinção de pessoas? Jamais. Ele vai salvar aquele que seguiu a qualidade dele com respeito. Que ele diz, o céu e a terra passaram, mas minhas palavras não passaram. Nem um pingo da lei poderei ser tirado, nem aumentada nem diminuída. Essa é a ordem de Jesus. E todo pregador conhece essa palavra, mas para poder satisfazer a vontade da carne, para ser visto pelos homens, compreendeu? Para ser visto pelos homens, a pessoa prefere sair pondo a mão na cabeça do pessoal ali e mentindo que Deus falou as coisas para eles, sem que é mentira. Deus não usa a pessoa desta maneira. Deus usa a pessoa para pregar o evangelho e dar o bom conselho, mas para apontar que o fulano, o que acontece com o fulano, ninguém conhece a sua vida. Você compreendeu? Isso é a maior falsidade. Se Deus chegar a encontrar esse tipo de profeta aqui, vai ser lançado tudo no inferno. Tudo no inferno, porque Deus falou assim que o profeta que pregar o que ele não falou, que anunciar o que ele não falou, ele diz, esse profeta morrerá. É por isso que há muitas pessoas doentes e feridas de enfermidade, pessoas até novo, que a pessoa fica até admirada daquilo. Por quê? Porque esquece do mandamento de Jesus e fala no nome de Jesus, mas quer contar a vida dos outros, e sendo que Jesus não mandou ele contar a vida de ninguém. Que Jesus nunca contava a vida de ninguém. Jesus, se ele levasse um endemoniado, agarrado ali, um cara ali, ele só expulsava aquele demônio que estava judiando com aquela pessoa. Jesus não levava a mão em mais ninguém. Não, Jesus não levava a mão em mais ninguém. E se ele levasse ali, todo mundo caía, porque estava todo mundo encapeteado. Ali ele sabia que todo mundo estava encapeteado, mas ele não levava a mão. Ele só levava naquele que o demônio estava judiando com aquela pessoa. Agora a humanidade quer fazer por conta própria, ainda quer apontar e contar a vida dos outros, sendo que ele não sabe nem da dele. Entendeu? Isso aí está cheio de profeta desta maneira. Eu estou falando uma verdade porque é de dentro da Bíblia. Jesus não fez isso com ninguém. Jesus só expulsava um demônio que estiver judiando com a pessoa. O negócio da pessoa ficar levando a mão na cabeça dos outros, isso aí, ele vai cair no julgamento de Deus. Que Deus diz assim para o profeta, vai e anuncia que o profeta que pregar o que eu não mandei ele falar, esse profeta morrerá. Eu quero cantar mais um louvor aqui, oferecido a todos vocês que for me ouvir aí na internet, que põem no coração de vocês essa pregação. É uma pregação livre de dívida, que eu não cobro nada de ninguém para pregar o evangelho. Mesmo quando eu estava pregando na igreja, preguei mais de 10 anos na região aqui, nunca cobrei nada de ninguém, você entendeu? Nunca cobrei nada de ninguém e não cobro nada que pertence a Deus.
que Ele não cobra de mim a minha vida, a saúde, a paz, o amor, a libertação, a guarda, a chuva que Ele manda, o pão que Ele manda em minha mesa para matar a minha fome. Ele não cobra nada de nós. Então, é por isso que a maior número de gente vai para o inferno. Porque Jesus falou que uma criança vai contar. Porque no dia que ele chegar, que eu for conferir, falar em Deus, milhares falou. Mas só porque guardar o mandamento de Jesus, ninguém guardou. Glória, glória. Eu quero cantar um louvor aqui. Vocês que ouviram esse vídeo meu aí na internet aí, põem ele em prática e não vai nem onda do falso profeta não. Porque quando o falso profeta escutar essa pregação verdadeira, ele vai falar para vocês que é mentira minha. Para vocês ficarem iludidos com ele, para ir para o inferno com ele. Porque Jesus falou que os que seguem o falso profeta vai ser jogado no lago de fogo, junto com o falso profeta, quem seguiu ele. Veja aí que eu vou cantar um louvor agora, filhos de todos vocês, para alegrar o coração e o espírito de vocês. Para você amar a Deus, você tem que consertar, tem que renascer de novo, para Jesus em te usar. Se você não renascer, Jesus vai te desprezar. Numa fornalha de fogo, você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar porque Jesus vai te desprezar. Você vinha ele amar e com ele te abraçar, pra teu amor ele te dá. Se fosse a você, vinha com ele encontrar, para ele te ajudar, você tem que transformar, tem que ser um vaso novo para ele habitar. Seja uma nova criatura, homem velho deixa pra lá. Se você assim fazer, um dia ele vem buscar você. Se fosse a você, vinha ele amar, abria tua boca e vinha ele adorar. Se ele no dia chegar, o pecado te encontrar, você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar, porque ele vai te desprezar. Se fosse a você, ia desprezar as ações deste mundo pra Jesus em te buscar. Você tem que lembrar que ele morreu por ti, gravado naquela cruz somente pra te salvar. Ele vai te lavar só se você se arrepender. Se você não arrepender, ele vai desprezar você. Receba esse nordestino que eu cantei para você, tá bom? Isso é para você alegrar o teu coração, porque quando a gente prega o evangelho, a palavra da verdade, ela machuca a nossa carne. O nosso espírito fica alegre, mas a nossa carne fica estrondada. A maior parte das pessoas sente ira quando vê um pregador pregar a verdade, porque machuca a carne do cara. E quando machuca a carne, a pessoa dá vontade até de bater no profeta.
Igual eles deu vontade, porque nós temos que lembrar, meus amados, que Jesus não foi perseguido por maconheiro, Jesus não foi perseguido por ladrão, Jesus não foi perseguido por cachaceiro, Jesus não foi perseguido por criminoso algum. Jesus foi perseguido pelo sacerdote da igreja. Eu vejo o pessoal rotar muito bagaço sobre a igreja católica, e Ananás e Caifás era o sacerdote do ano da igreja católica. Eles eram o sacerdote do ano. Fizeram uma reunião, falou, esse homem, onde nós vamos ficar? Vamos matar ele. Não, vamos matar ele, é melhor que morra um só homem de que morrer mais gente. Vamos matar ele, porque aí nós se vê livre da pregação dele, ele está judiando com nós, com essa pregação dele. Então, lembra que eles compraram ele por 30 moedas de prata, Ananás e Caifás, pagou para Judas Iscariote, que era um apóstolo de Jesus, e lembra que ele foi crucificado através do sacerdote. E eles acompanharam a judiação de Jesus. Nenhum deles se compadeceu, o povo da igreja. Era tudo da igreja. Fala que tinha naquela época quase 100 mil sacerdotes em Israel. Nenhum deles foram a favor de Jesus. Nenhum. O único que foi a favor de Jesus foi Pilato, que era juiz. Ele era governador da cidade. Pilato foi quem que foi do lado de Jesus, mas eles falou para Pilato que se ele protegesse Jesus, ele estava contra o imperador, que aí estava contra eles. Aí Pilato foi obrigado a pôr a água na bacia, lavou as mãos dele, falou, sou inocente do sangue desse homem. Lavou as mãos dele, enxugou com a toalha, falou, sou inocente do sangue desse homem. Pilato era o governador, só ele foi do lado de Jesus. Mas ninguém, o povo da igreja, todo mundo foi contra Jesus. O que Jesus fazia, meus amados? Curava a lepra. Quem estava com fluxo de sangue, pingando nas vaginas, entrava debaixo da orla dele, era curado. Quem estava com a mão seca, o sicum saía, a mão ficava normal. Quem estava erguido, ele deserguia ele. Compreendeu? Quem estava morto, ele ressuscitava ele. Então, e o pessoal da igreja foi quem levantaram contra Jesus. Compreendeu, meu amado? Vamos prestar bem atenção. A gente temos que ficar esperto. Não, eu vou confiar porque é lá da igreja. Não. Jesus falou assim, por que me chamais de bom? Bom só Deus. Bom só Deus. Ele diz, maldito o homem que confia no outro homem, que nele põe suas confianças e seu apoio. Maldito seja ele. Fala lá no livro de Eclesiastes. Vamos prestar bem atenção nisso aí. Bom só Deus. Só Deus. Deus, se ele descer a lenha em nós, é para castigar nós, para poder nós não ir para o inferno. Não é porque ele é ruim. É porque falou para nós fazer de um jeito e nós fez de outro. Quando um pai cria um filho aqui, que ele manda ele, vai ali na venda, compra um quilo de café e um litro de vinho, vamos supor. Ele vai lá e faz uma compra no nome do pai. Quando é fé a dívida, chega ali pro pai. Ok, não, o menino que me comprou lá foi tantas coisas. O pai vai chegar rei dele. Vai cortar ele na peia para ele virar homem ou virar mulher. Assim é Deus com nós. Quando ele olha que ele agrada da pessoa, ele prefere ele cortar nós na chibata de que ele jogar nós no inferno. Amém? Glória, glória. Receba aí quem ouvir essa pregação minha aí e esse louvor aí, põe dentro do coração de vocês. É uma pregação original que eu não cobro nada de ninguém. Isso aqui vai rodar e todo estrangeiro, todo território que tiver um vivente de Deus, vai rodar esses louvores meus e essas pregações. Amém? Glória, glória. Receba aí no coração de vocês.